Fala pessoal, beleza? Estudo de final de semana, vamos para mais um fechamento de mercado aqui, então fechamento do semanal. Estudar um pouco a ideia de contexto, né, e possibilidades de leitura ali daquilo que a gente pode tentar ler para a semana, tanto para o índice quanto para o dólar. Eu vou tentar manter essa organização aqui de colocar o dia do fechamento da semana, né, que aí foi dia 6, né, na nossa sexta-feira. Tá? Então, vamos lá bater um papo sobre o nosso gráfico semanal. Tá? Aqui, né, a gente tem aquele contexto macro, né, que a gente já vem conversando com ele durante boa parte, né, de 2022 ali nos fechamentos semanais. E aqui, né, pessoal, vocês conseguem observar uma wedge com um contexto interessante. Tá? Por quê? Porque o preço chega afastado das médias, né, quando o preço chega a essa região, né, então, quando tem um amplo afastamento das médias, o rompimento ele acaba se tornando mais difícil, então ele precisa realizar mais pullback, né? Ele acaba não vindo de uma vez, né? Movimentos extremos normalmente não se mantêm por muito tempo. Outro ponto, né, é você começar a observar, aqui a gente está conversando sobre o gráfico semanal, mas isso também é válido para os 5 minutos, né, para o tempo operacional lá que você estiver realizando suas operações. Aqui você começa a observar a formação de dojis, né, barras de não tendência, ou seja, uma lateralidade iniciada. Essa lateralidade ela é iniciada a partir do momento que você vê essa barra aqui sobreposta, né, porque ela fecha dentro da mínima da barra anterior e as barras seguintes, né, continuam realizando a mesma movimentação. E aqui, né, é uma região que não é uma região interessante você estar vendendo, né, exatamente sem que haja um rompimento real, né, um pullback, um gap aberto, né, para quê? Você consiga pegar uma continuidade de maneira mais clara. Então é bom você seguir sempre as mesmas regras, né? Assim você evita de ficar entrando por ansiedade. Você tem que esperar. E lembrar, né, que 75% das vezes isso aqui retorna para dentro da movimentação, né, do canal. Tá? Aqui, né, há tempos atrás, para quem já acompanha os fechamentos há mais tempo, eu aqui falei de uma possibilidade, né, até mesmo de uma segunda perna, um pouco mais, né, do que isso daqui. Desculpa. Esse conceito aqui, pessoal, para mim ainda é um conceito muito interessante. Aqui a gente está vendo o macro, mas bem macro mesmo, né, porque a gente está analisando o semanal. Mas a mesma análise que eu uso no diário, nos 5 minutos, eu uso para cá. Né, e funciona muito bem, né, por conta da fractalidade dos tempos gráficos. Né, a leitura acaba sendo similar. Tá? Só que aqui é muito mais tempo, né, para desenvolver alguma coisa. O que vocês estão vendo aqui? Né? Eu já falei para vocês, para quem acompanha mais tempo, sabe que eu gosto desse padrão aqui, que é um padrão de wedge com fundo duplo, né? Ou wedge com topo duplo, né? Que é quando você tem, por exemplo, uma, duas, três puxadas, né? E aí você tem uma correção e o preço volta e faz um topo duplo. Por que eu gosto muito desse padrão, pessoal? Porque aqui eu tenho uma wedge, aqui eu tenho um gap de média, aqui eu tenho uma MTR. Então eu tenho uma junção de padrões. Tá? É por isso que eu gosto. Às vezes eu falo em outros vídeos, mas aí vai perdendo com o tempo. Mas aqui dá para eu apresentar aqui um pouco para vocês. Então aqui, ó, se vocês observarem, né, eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, certo? Aqui eu tive um gap de média, correto? Ó, a partir do momento que você consegue observar dois fechamentos acima da média móvel de 20 completos, pós uma wedge, né? E aqui é um canal amplo de baixa, aqui eu tenho, né, um gap de média. Quando o preço volta a cair, eu tenho a possibilidade disso daqui ser uma MTR, uma reversão majoritária de tendência no semanal. Tá? Isso aqui pode demorar muito tempo até chegar aqui em cima de novo. Tá? Mas é uma possibilidade de leitura. Tá? Depois aqui ainda, né, para somar a isso, junto com essa possibilidade desta wedge maior, mais essa possibilidade de MTR, aqui eu tive outra possibilidade de leitura de wedge, né, dessa mínima com essa mínima, e o preço chegando aqui abaixo nessa região. Aqui ele chegaria próximo, aqui ele estaria, né, estava na verdade em uma wedge e próximo de um fundo duplo mais alto, que também é interessante. E aqui acabou ficando um gap. Né? Aqui nesse fundo acabou ficando um gap, um espaço. Por quê? Porque é o espaço que faltou para o fundo duplo. Então é o espaço, né, que você observa que houve realização de lucro dos vendidos e que entrou pressão dos compradores. Tá?
Aqui agora, né, a gente volta para uma lateralidade, por quê? Porque essa barra fecha contida nas extremidades da barra anterior. Então, para essa semana aqui, a gente ainda pode ter mais uma movimentação de baixa, mas aqui agora a gente consegue já também pensar em um setup de compra, que seria um H2 pós o edge, pós o edge maior, pós dub bottom, pós gap de média e MTR. Então, somando tudo, né, quando você começa a ver as coisas encaixadas, né, que é o que você acaba fazendo quando você ganha mais tempo de tela, só que em tempos gráficos menores, né, acaba ficando um padrão interessante. Né? E essa era uma das razões que eu não acreditava que o mercado fosse derreter tanto. Tá? Então, né, agora aqui dando um pouco mais de zoom para vocês, aqui depois que eu colocar ali no gráfico diário, essa movimentação vai ficar um pouco mais clara, tá? Ela fica bem mais ampla ali. Mas a leitura aqui no semanal, né, a princípio, que é uma leitura mais ampla, né, como a gente pode conversar, a gente teve movimentação de alta, correção, voltou a subir, correção, voltou a subir, correção. Então eu tenho aqui 3 fundos, então eu tenho a possibilidade de ler isso daqui como uma wedge. E wedges funcionam muito bem em lateralidades, e se vocês observarem essa movimentação para baixo aqui, ela é uma movimentação bem lateral. Ela não é uma movimentação que me diz assim, olha, os vendidos estão fortes. Né? Por que ela não me diz isso? Por quê? Porque essa barra aqui, ó, que é uma barra de baixa, ela fecha contida nas extremidades da barra anterior. Essa outra barra aqui, que também é uma barra de baixa, porque o corpo dela é maior, né, do que as suas extremidades, apesar que se eu juntar as duas aqui fica até maior, né, é quase um doji, mas é um doji com corpo extenso, né, ela fecha dentro da anterior. Aqui eu tenho um doji completo, né, na barra seguinte. A barra seguinte ela fecha ainda contida, né, dentro da barra anterior, ela fecha aqui, tá? Essa barra aqui é positiva, né, essa regra de coloração aqui, ela me diz que aqui é uma tendência de baixa, mas ela teve seu fechamento positivo, né, quando ela fecha mais clara assim. Depois, quando eu vou voltar a descer, ó, eu fecho exatamente na mínima da barra. A única barra de tendência que eu tive foi a barra em cima da wedge. Né? É bem a região que eu acabei de falar para vocês, que é a região que eu não quero estar vendendo, sem ter um rompimento, confirmação, gap, para poder continuar. Tá? Então, até agora, né, temos isso. Movimentação difícil, movimentação de baixa, né, não é uma movimentação fácil, não foi uma movimentação rápida e nem direcional, e você não consegue ler pressão. Né? E aí, quando o preço chegou ao edge, aí você pode fazer contagem de barras. Né? Não dá para usar isso de maneira indiscriminada, tá, pessoal? Você precisa de contexto para você usar contagem de barras. Então aqui você conta uma H1, certo? Aqui você tem uma H1, primeira vez, né, depois que o preço faz essa movimentação de baixa, atinge a wedge, a primeira tentativa de retomada dos comprados. Então essa daqui é a nossa H1. Quando o preço vem abaixo, eu posso contar H2 a partir do momento que o preço vier acima dessa máxima. Tá? Então aqui eu vou ter uma H2. H2 é uma entrada mais segura. As médias já estão ficando mais flats. Então isso daqui abre espaço para o preço desenvolver um pouco mais uma alta. Aqui eu tenho uma POC por volume do semanal, né? Então é um pouco preocupante. Né? O preço pode travar aqui de novo. Né? Mas conforme ele vai batendo, ele acaba rompendo essas regiões. A princípio, né, o que nos parece aqui? Para a semana, ainda vamos ter algum tipo de movimentação de baixa, tá? Porque por conta da pressão exercida durante essa sombra que você está vendo aqui. Não é só uma barra de alta, é uma barra de baixa que voltou a subir. Então, teve pressão vendedora, né? Existe a pressão vendedora aqui, então ele pode fazer isso daqui e ao fim da semana, né, mais para o final da semana, voltar e retomar essa movimentação aqui, né, e fazer aqui a nossa H2. Ele realizando a H2, aí a próxima semana já pode ser uma semana mais positiva, tá? Então isso aqui é uma ideia de leitura, sem pensar em política, apenas análise gráfica, né, como grafista, pensando em probabilidades, leituras e aquilo que a gente já conhece e repete, tá? Então era isso aqui para o semanal. Então a gente conversa agora sobre o diário, tá? E aí eu vou dar um toque interessante para vocês aqui também sobre formação de barras de time frames menores, que eu acredito que possa ajudar muita gente aí. Aqui é o seguinte, né? Aqui você consegue ver aquela movimentação que a gente acabou de bater um papo, só que de maneira mais clara. Né? Você vê as puxadas agora, né, serem trabalhadas de forma mais clara. Tá? Então eu tenho aqui, né, da mesma forma que a gente vinha conversando no semanal, eu tenho aqui 3 tentativas de rompimento dos vendidos. Após essas 3 tentativas de rompimento dos vendidos, o Brooks fala que os comprados começam a ganhar um pouco mais de interesse, né,
vendo que os vendidos, por exemplo, não conseguiram realizar esse rompimento, não conseguiram realizar esse rompimento, não conseguiram realizar esse rompimento, que é, né, trazer o preço a níveis mais baixos. Tá? Não observando a falha, né, desses rompimentos, os vendidos acabam ganhando um pouco mais de coragem. E olha como é interessante, né, essas regiões, né, como que muda o comportamento do preço. Né? Lá, agora há pouco, a gente estava vendo no semanal. E olha como se assemelha, só que agora aqui no gráfico diário. Quando o preço chegou a essa região, né, ele começou a fechar mais próximo da mínima da barra. Aqui ele fecha dentro, que essa barra aqui é positiva, aqui ela fecha contida, aqui ela fecha contida. Né? Contida, toda vez que eu me referir a contido, pessoal, é porque o preço fechou dentro das extremidades, né, da máxima, da mínima da barra anterior. Tá? Certo? Então, aqui ele está rompendo. Né? Aqui seria a ideia de contagem de barras. E aí é aquilo que a gente acabou de conversar no semanal. Tá? Se você observar, o preço chegou até o edge. Tá? Eu vou tirar um pouco o zoom. Então tem aqui, né, uma possibilidade de wedge, só que agora a gente está falando do gráfico diário. Né? Então tem uma mínima, outra mínima aqui. E aqui, pessoal, foi a primeira tentativa de retomada quando o preço chegou ao wedge. Essa máxima, quando ela rompe a máxima da barra anterior, isso aqui é a nossa H1. Quando ele veio abaixo, né, da mínima da barra, né, eu tive uma nova tentativa de retomada dos vendidos. E aí quando ele volta a subir, né, eu tenho uma H2. E essa H2 aqui ela já teve um desenvolvimento bem melhor. Tá? Então, contagem de barras ela não pode ser feita em qualquer ponto, em qualquer local, né, que você vai fazer. Você tem que fazer onde você construir um contexto. Dentro do Trade System, eu coloquei ela só em pullback, né, a ideia de contagem de barras. Eu não deixei ela em reversão. Por quê? Porque em reversão falha bastante. Então, precisa de muito contexto. Né? Sem o contexto, em barras de reversão não faz sentido. Tá? Então, só elencando esse ponto aqui. E aqui você vê, né, a possibilidade da wedge, né, com fundo duplo, certo? Temos aqui a possibilidade de uma wedge com fundo duplo, tá? Então, você está vendo agora aqui de maneira um pouco mais clara aqui agora as barras, né, porque a gente está olhando agora o gráfico diário. E aí, né, ainda dentro dessa possibilidade de movimentação, já dá para a gente bater um papo sobre isso, apesar de eu acreditar que a gente pode só chegar aqui, né, e depois corrigir um pouco ainda durante essa semana, para depois voltar a subir, e a gente só vai ter, né, a nossa possibilidade de H2 lá do semanal quando o preço vier acima dessa máxima. Tá? E para essa semana, eu espero, né, é uma forma de ler o mercado, tá? Por conta do semanal, por conta dessa pressão aqui, e porque essa retomada, né, ela não foi forte o suficiente, né, ainda já para retomar essa máxima, não nesse momento, eu ainda acabo esperando que tenha, por exemplo, um movimento de correção, talvez uma 2BR, mais uma barra, aí um fundo mais alto aqui, né, e termos, né, a nossa H2 ali do semanal. Mas a partir do momento que o preço conseguir chegar acima dessa máxima, né, aí eu começo a esperar uma possibilidade de correção para uma segunda perna. Tá? E aí a gente pode mensurar mais ou menos o tamanho da perna, né, pós-pullback, né, aquela ideia que o Brooks nos dá, né, que geralmente são movimentos projetados, tá? Movimento mensurado. E aqui, né, já é tendência? Não, aqui é lateralidade, as médias estão flats. A gente está entre a 50 e a 20, que é uma região de lateralidade, né? Então pode lateralizar só aqui também. Tá? Não temos, né, leitura suficiente aqui para dizer que a gente vai ter mais uma barra de alta, tá, pessoal? Isso aqui seria bem complicado. O que mais nos parece aqui é que nesse contexto aqui, entre a 50 e a 20, né, lá pela segunda-feira, a gente vai ter um pouco mais de lateralidade. Eu acredito que mais como algo assim, né, uma lateralidade para baixo, depois para cima. Mas, né, o mercado pode nos surpreender, né, abrindo com um gap de alta, né, e já testando aqui esse topo duplo. E aí seria interessante se ele fizesse nova máxima. E aí aqui a ideia que eu queria trazer para vocês é a formação das barras, né, de time frames menores para os maiores. Aqui a gente está vendo o diário, certo? Talvez, deixa eu ver aqui.
Deixa eu fazer uma marcação aqui, só para a gente ver como é que fica. Tá? Eu queria pegar uma movimentação já a favor de tendência, sabe? Vamos ver como é que fica isso aqui no diário. Ah não tinha colocado no semanal, só tinha dado zoom. Só um minuto, pessoal. Coloco isso daqui no semanal e faço uma marcação, por exemplo, como essa. E uma marcação também, por exemplo, como essa primeira aqui. Tá? Só para... Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Para vocês pensarem também... Ah, ele não está marcado aqui. Qual que é o intervalo? Era para isso daqui estar aparecendo ali. Vamos ver se agora vai. Eu queria que vocês observassem a formação de uma barra para time frames menores. Mas eu estou apanhando dessas atualizações do Profit aqui. Eu até andei marcando. Ah, tá aqui. Beleza. Aqui, pessoal, tá aquelas movimentações que a gente marcou do semanal. Não sei se vocês observaram aqui no semanal. São duas barras, né, de tendência. Uma barra de tendência de baixa e uma barra de tendência de alta. E o que eu queria trazer para vocês, né, é que a formação da barra ela é importante e relevante para a continuidade da barra seguinte. Como assim, Luciano? Aqui você tem aquela formação do semanal. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 barras, correto? É essa movimentação aqui. Deixa eu dar mais um pouco de zoom aqui para vocês observarem. E isso daqui teve uma continuidade muito forte também pela formação das barras. Porque essa formação de barras aqui, ela acaba sendo quase que a formação de um microcanal. Ela não chega a ser a formação de um microcanal tão perfeito, porque temos esse doji aqui ao meio. A gente quer, ali para início de um microcanal, a gente quer 4 barras de tendência com rompimento e barras de tendência, claro, né? Não dojis ao meio. Mas, se você analisar as 5 barras juntas, né, você consegue praticamente, né, de maneira linear, ver que não teve, né, por exemplo, superação da máxima, não teve grandes retornos, né, quando o preço tentava subir. Ele já vinha, né, mais para movimentações de baixa. Tá? E isso daqui é relevante por quê? Né? Porque se aquela barra do semanal, por exemplo, né, que você viu, ela é uma barra maciça, né, uma barra bonita de tendência, né? Se ela fosse uma barra que foi construída, por exemplo, assim, ó, vocês conseguem perceber a diferença? É que aqui eu deixei, né, todas as barras ali na mesma cor, né, mas deixa eu só fazer esse ajuste aqui que eu acredito que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Né? Aqui, pessoal, essa é uma formação diferente daquela outra. Vocês conseguem perceber isso? Aqui é quase que um microcanal. Aqui você não consegue ver microcanal. Aqui você está vendo uma descida em lateralidade. E aí a próxima barra do semanal, apesar dela ter fechado maciça, seria diferente o resultado esperado dela do que de uma descida de um microcanal. A mesma coisa vale para os 5 minutos e 1 minuto. Se eu tenho uma boa barra, né, de tendência de alta, que foi construída assim, ó, tá? Que subiu no microcanal, onde as mínimas das barras não vieram, né, abaixo das mínimas das barras anteriores, né, que não teve uma construção em lateralidade, é bem diferente, né, de eu ter isso aqui. Tá? É bem diferente de eu ter isso daqui. Ó. Opa, agora eu vejo. É bem diferente de eu ter essa movimentação aqui. Eu acho que eu já cheguei no meu número de barras, mas o que eu queria dizer, né?
é que eu cheguei, por exemplo, nessa movimentação aqui, só que com uma forte, né, lateralidade. E às vezes já tinha até uma máxima lá onde foi ter o fechamento aqui, né, digamos. Já tinha uma máxima aqui, nessa movimentação. Então eu acabo tendo uma movimentação de formação de lateralidade num tempo menor, mas vendo uma barra maciça. Então até isso é relevante para quê? Para continuidade ou não. Tá? Eu tenho uma boa formação de barra, mas eu tenho uma formação de barra numa bagunça. Eu tenho uma boa formação de barra, eu tenho uma boa formação de barra em um microcanal. São movimentações diferentes. Microcanal pode me levar a canal estreito. Então a próxima barra pode ser uma boa barra de tendência. Lateralidade, né? Pode me trazer o quê? Mais lateralidade. Aí a próxima barra pode ser até mesmo uma barra de reversão. Tá? Então até isso é relevante, tá? Dentro dos estudos. Então, isso era um ponto que eu queria trazer, né? Que eu acredito que seja bem interessante para vocês. Né? Aqui tem aquela outra barra de tendência, né? Como que ela foi construída, né? Tá, as últimas 5 barras, 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois de novo, né? Teve mais barra de tendência. Olha a formação das barras, né? Ela leva a continuidade também lá no semanal, né? E você passa a ter mais barras de alta, tá vendo? Beleza? Então a formação da barra em si importa. O Brooks ele fala sobre isso quando ele trabalha os 5 minutos. Ele fala que se vocês observarem lendo, né, vocês vão observar que ele fala que aonde a barra permanece mais tempo durante a sua formação é importante. Quando ele explica isso, né, de maneira um pouco mais detalhada, é exatamente isso daqui que eu estou querendo dizer. Porque às vezes, né, você está vendo uma barra em formação, aqui, ó, essa barra está aqui, ó, na informação. E aí, de repente, ela fica fazendo isso daqui, ó, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Aqui já é uma barra mais composta por lateralidade. Agora, se você tem uma barra, né, aqui uma barra, né, que ficou, digamos que ela fechou assim, né, mas ela vai ser composta por lateralidade, né? E ainda assim, né, mesmo que ela não tivesse subido, né, você tem uma barra que fica fazendo isso daqui, ó. Opa, ela vem lá embaixo, volta aqui em cima, vem lá embaixo, volta aqui em cima, vem aqui embaixo, né, volta aqui ao meio, e aí ela fecha, né? Essa barra, ela não passou a maior parte do tempo mais próximo da sua mínima. Então ela indica, né, vendo essa barra se formar, você consegue deduzir que dentro dessa barra teve lateralidade lá no 1 minuto, se é uma barra dos 5 minutos. Diferente, né, de uma barra que ela vai fazendo isso daqui, ó. Conseguem observar como é diferente? A barra teve praticamente minuto a minuto só mais movimentação, quase de queda. Tá? Quando ela voltava muito pouco, logo em seguida ela já descia um pouco mais. Dá para observar isso na própria barra de 5 minutos. Tá? Se você tiver atenção com o tempo, você consegue fazer isso daqui. Né? Mas para isso você precisa dessa sacada, né? Para você começar a observar até mesmo, né, onde essa barra ela é formada, né, como ela é formada. Tá? Aqui, nessa barra aqui, acabei falando tudo isso, por quê? Porque os 3 últimos dias dessa barra reverteram ela. E por que eu falo para vocês que eu acredito, né, que a gente ainda vai ter uma movimentação de baixa, né, antes de ter uma movimentação de alta? Justamente porque a gente teve os 3 últimos dias, né, dessa barra aqui subindo. Então eu sei que todo esse pavio aqui teve uma boa descida, então teve movimento, pressão vendedora. Para ter pressão compradora, né, pode ter um pouquinho mais, aqui só fechou como uma barra de lateralidade. Tá? Eu estou contido, né, nessa lateralidade aqui anterior, né? Não estou em uma movimentação já interessante para a tendência. Tá? Então, era só para a gente esclarecer esse ponto, mas, né, vai se tornar interessante se, né, em algum momento o preço conseguir, né, romper essa possibilidade máxima, porque aí a gente vai ter, né, a possibilidade concreta, né, de termos aqui. E só lembrando, né, pessoal, aquelas movimentações que a gente marcou, né, são movimentações bem maiores, tá? Aqui é eu tirando o zoom, ali é outra possibilidade, o edge já, tá? Às vezes, se eu não tirar o zoom aqui, vocês acabam achando que era aquela mesma wedge do semanal. Isso aqui já é outra movimentação. Aqui que é aquela wedge do semanal, tá? Aqui é algo mais próximo, né, da gente. E aqui seria aquela wedge do semanal com um fundo duplo mais alto, tá? Só que aqui vendo pelo gráfico diário. Beleza, pessoal? Então, o que fica, né, de possibilidade, né? Não é essa movimentaçãozinha aqui que a gente está vendo, né? Movimentação de espaço. A gente está vendo essa possibilidade aqui, ó, de movimentação de espaço. Tá? Então, o preço cumprindo essa movimentação e, né, realizando aqui a possibilidade de nova máxima, né, aí a gente fica inclusive com a possibilidade de rompimento de canal. Tá? Beleza?
Então, do gráfico diário, né? Conversamos do semanal. Vamos bater um papo aqui agora. Antes da gente ir para o dólar, eu queria bater um papo com vocês aqui sobre uma análise parecida, né? E que talvez para quem não trabalha ações, né, pessoal, talvez seja um ponto até mais interessante, principalmente para quem trabalha, né? Aqui, pessoal, é o estudo, né? Você vai chegar nisso daqui fazendo um estudo similar a esse que eu estou fazendo, tá? Aqui, né, dentro de VEG no semanal, e por que eu peguei VEG no semanal? Porque eu acredito que vocês consigam ver alguma similaridade aqui. A gente tem aqui uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Então aqui, né, a gente tem a possibilidade de uma wedge. Aqui eu tenho uma mínima mais baixa, e o preço atingiu a região aqui de novo. Então aqui eu tenho uma nested wedge em cima da MM200, longe das médias, né, longe da 20. Qual que é a probabilidade de rompimento? Né? Fica mais baixa, tá? E aí, minimamente aqui, isso aqui se parece com o que a gente estava estudando agora há pouco, né, do índice. Tá? Foi uma movimentação parecida. Algo parecido, né, que eu poderia pensar em esperar para aquela movimentação do índice. Só para trazer aqui uma alusão, ali, fazer uma referência que é uma movimentação similar. Tá? Aqui em VEG, né, falado já a ideia das três puxadas, né, temos aqui uma, duas, três puxadas a partir dessa região. Aqui de novo mais três puxadas, então nested wedges mais a MM200. Então estou juntando mais contexto, mais informação. Tá? Também era nível de retração aqui, tá? Se você traçar de perna maior. E aí, minimamente aqui, né, dentro do semanal de VEG, eu tive aqui ó, uma barra de alta, certo? Tive uma boa barra, ela rompe máximas anteriores, né? E aí ela deu um gatilho de compra. Então, se você faz uma entrada aqui, a princípio, né, o teu alvo, como eu sempre repito para vocês, é o topo da movimentação anterior. Então, até o topo da movimentação anterior, né, teve 27%. E aqui ele podia gerar um repique, né, de baixa. Onde que ele deu outra oportunidade aqui, né, pessoal? Aqui ele deu uma outra oportunidade, ó. Aqui foi uma oportunidade, tá? Contexto foi formado, né? Aí não estamos pensando nisso aqui de maneira aleatória. O preço volta a subir, trabalha entre 20 e 50, faz uma pequena lateralidade, e aqui eu tenho uma outra barra de sinal com rompimento e gatilho. Depois aqui eu tive uma outra barra de sinal com rompimento e gatilho. Aqui as médias já estavam mais alinhadas. Tá? Aqui ainda não. Aqui você entra mais baixo, aqui você entra mais alto. Tá? O Brooks fala, né, que você sempre troca, né, seu risco por probabilidade. Né? É sempre uma troca. Né? Às vezes você tem uma probabilidade maior, só que você também vai ter um risco maior. Quando você tem uma probabilidade menor, você também tem um risco menor. Né? Aqui você tem, né, um gap de média, tem duas barras completas fechando acima da 20. Então podia ter uma MTR, fundo duplo, né, igual aquela ideia que a gente conversou do índice. Só que aqui não teve, né, aqui ele já veio, né, a gente pode considerar que só isso aqui foi MTR. Tá? Só essa pequena correção aqui. E aí o preço desenvolveu. E aí tem mais um ponto, né, que aqui é bem interessante. Aqui, pessoal, você consegue ver que o preço renovou essa máxima prévia. Tá? E aí você tem agora uma movimentação muito boa. Você tem uma perna de alta. E aí você está ficando a muitas barras acima da média móvel de 20. Tá? E eu gosto bastante dessa movimentação, né, que é a ideia da 2HM. Só que eu uso ela proporcional ao time frame que eu estou olhando. Né? Então aqui no semanal, a gente pode contar acho que 18, 17 barras. Né? Aqui no semanal. 85 dias. Né? E aí, minimamente, né, se eu tiver 24 barras, eu vou ter aquela relação que o Brooks faz referência a 24 barras, né, aos 5 minutos, que são 2 horas. E aí, o primeiro toque da média móvel de 20, né, não é uma recomendação de compra e venda, né, pessoal, mas no primeiro toque da média móvel de 20 no semanal, você pode ir ao gráfico diário e buscar algum padrão de entrada, porque aí vai ser uma movimentação interessante. O EDS, quando elas dão certo, a busca dela é o começo da máxima da movimentação. Tá? Seria pegar esse topo aqui. Tá? Então, se você ainda conseguir, por exemplo, buscar uma entrada aqui, o seu alvo acaba sendo ali a máxima dessa movimentação. Beleza? Por que eu trouxe isso?
Porque se o índice fizer um movimento parecido, você já sabe, né, a história por trás, né, aqui toda a dança, né, que o preço às vezes acaba fazendo para chegar a um tipo de movimentação. Tá? Então aqui as médias estão abertas, direcionais, né, é um Fab 4 no semanal, então é um bom contexto para compra, tá, pessoal? Não é um contexto ruim para compra, beleza? Aqui também era, né, porque segurou na média móvel de 200, aí eu tinha também a 200 como suporte. Tá? Mas aqui rendeu, né, compras interessantes, né, com pagamento até aqui, e compra aqui com pagamento até o topo duplo. Né, gerou uma movimentação realmente muito boa. Então era só para trazer ali uma movimentação parecida, né, que é o que a gente faz, né, a gente estuda movimentações do preço para poder ter, né, parâmetros. Beleza? Então, aqui no semanal, pessoal, do dólar. O semanal do dólar a gente já vem conversando desde, né, dessa as primeiras barras aqui, né, na possibilidade de lateralidade. Até então ele não saiu disso. Como é o semanal, ele oscila bastante, né? Ele pode oscilar ali 50 centavos ali tranquilo, né? Ali de 5 para a mínima aqui, né, da 5 até 5,50, 5,60 ali, né, tá? E ainda assim, né, é uma movimentação de lateralidade. E aqui vale a mesma correlação que a gente acabou de fazer ali no gráfico do índice. Como foi a formação dessa barra? Né? A maior parte do tempo dessa barra ela passou em uma movimentação de alta. Então, eu começo já a pensar, e também, lógico, vou olhar o gráfico diário lá para ver, mas que essa movimentação, né, é uma movimentação de lateralidade, né, ela fecha com barra contida, então ela não tem muita direção realmente, as médias estão flats. Essa movimentação aqui, parcialmente, né, ela é um pouco mais fácil descer do que subir, porque a média móvel de 50 está acima da de 20, né? E a de 20 está acima da de 9. Então, é a ordem que a gente quer ver, né? 50, 20, 9, né? Com o preço trabalhando só que de um lado só das médias, né? Não ao meio delas, né? Cortando as médias. Porque isso é característica de lateralidade. E aí, minimamente aqui, se você observar, a maior parte dos dias é ao contrário da outra movimentação, né? Acabou passando até aqui, ó, mais alto, né? Então, o que a gente espera, né, para essa semana, como possibilidade, pensando em continuidade das barras. E para quem, né, analisa, para quem faz esse tipo de análise, que é aquilo que eu falei de você observar onde que a barra ficou se formando por mais tempo, você começa a perceber que existe como se fosse um magneto até para essa movimentação do preço. Tá? Então acaba sendo um pouco mais possível o dólar subir um pouco para que ele possa descer mais um segundo momento. Né? Aqui nem convém eu fazer contagem de barras de H1, H2, por quê? Porque aqui é só lateralidade. Né? Eu não tive uma wedge, né? Não estou vendo uma wedge aqui no semanal. Tá? Aqui eu tive, né? Um pouco mais atrás eu tive, certo? Aqui a gente teve uma possibilidade de wedge. Wedges são excelentes em lateralidades, né? É onde elas realmente funcionam. Em dia de tendência você nem deve buscar por isso. Após essa wedge aqui, ó, você teve só uma H1, aí lateralizou, voltou a subir. Né? Depois aqui você teve uma H2, né, em contagem, e se perder essa mínima aqui seria uma H3, né? Poderia levar uma movimentaçãozinha aqui de baixa para testar aqui o fundo desse canal aqui, lá na casa dos R$5, na casa dessa POC aqui, tá? Beleza? Então aqui no semanal, pessoal, o que nos tem de interessante, né, é isso. A ideia da formação da barra, tá? Por quê? Porque é só uma barra de lateralidade. E às vezes você consegue, né? Se você focar bem, você acaba pegando ali algumas ideias de movimentação do preço por conta da formação da barra. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora no diário. O diário, pessoal, o que a gente tem? Né? Você tem essas últimas 5 barras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Essas barras aqui, ó, formaram, né, o nosso gráfico semanal. Essas barras aqui formam, né, o nosso gráfico semanal. Tá? E aí o contexto das barras é o que? Né? É um topo duplo mais alto, que era o que já me faria pensar, né, que essa movimentação pode não cair tanto. Né? Isso daí já acaba me trazendo mais a ideia de que eu posso ter alguma movimentação aqui de alta, né, talvez um doji aqui ao meio dessa movimentação. Por quê? Porque eu penso, né, que mesmo quando eu estou vendo lateralidades, eu fico tentando observar detalhes. Lógico que ficou bem complexo aqui. Por quê? Porque o que foi a última coisa que o preço fez? Ele renovou a mínima prévia. A mínima prévia estava aqui
e ele renovou essa mínima. E agora o que ele fez? Ele renovou a máxima. Então isso daqui pode gerar um novo triângulo expandido ao meio dessa movimentação, né, que é a movimentação mais chata que tem. Por quê? Porque ela não tem muita previsibilidade, né? Ela pode travar aqui ao meio, fazer uma nova lateralidade bem extensa, para depois desenvolver uma movimentação ou de baixa ou de alta, né? Por quê? Porque você está no meio da lateralidade. Né? No meio da lateralidade não tem o que fazer. Toda vez que vocês estiverem, por exemplo, nos 5 minutos, a média móvel de 200, entrecortando os preços, assim, em região de abertura, média de 200 cortando barras ali ao meio da movimentação do seu dia, pense muito na possibilidade de lateralidade, pense pouco na possibilidade de continuidade. Isso aqui é bem comum em dias laterais. Se vocês fizerem backtest, né, vocês vão observar isso aqui que eu estou falando. Tá? Então, tudo que eu falar para vocês, volte no seu gráfico e faça backtest, comprove você mesmo. O seu cérebro ama quando você faz isso, né? Quando você assimila, você comprova, você vê e você continua fazendo isso, né? Por muito tempo. Aí você vai usar isso aqui de maneira mais prática, mais rápida. Tá? Então, aqui no gráfico diário, pela última movimentação, pessoal, acaba esperando que realmente o preço não desenvolva já direto nova mínima. Tá? Acabo pensando ali que ele pode ainda vir aqui, falhar aqui talvez no topo mais baixo, tá? Para depois ter outra movimentação de baixa. Mas a princípio não penso, né, numa possibilidade. É uma boa barra, mas as médias estão bem laterais, né, não tem um bom contexto aqui para eu pensar, olha, isso aqui vai, né, fazer uma boa movimentação. E vindo, né, fazer novas mínimas, por exemplo, se o preço vier abaixo dessa mínima, eu já fico atento, porque isso aqui é uma mínima anterior. Você pode ver que isso daqui é uma mínima anterior. E aí ele pode só vir fazer esse fundo duplo, né, e gerar uma lateralidade aqui maior, por conta desse fundo duplo. Se ele descer um pouco mais e vir abaixo dessa mínima, de novo, né, eu vou ficar muito atento nessa região, porque pode gerar um repique de alta. Se ele chegar, inclusive, na wedge, aí aqui eu estou muito mais atento, porque isso aqui é uma movimentação lateral, e o wedges em movimentações laterais fazem muito sentido. Tá? Então, é quando isso daqui é bom, né? Porque se eu estou buscando o wedge num dia de super tendência, o preço está ali, ó, subindo o dia inteiro, subindo o dia inteiro. E aí eu posso ficar buscando wedge, pegando reversão, quando eu poderia estar comprando, né, nos pullbacks para pegar até o alvo, na verdade, da wedge. Porque isso daqui são bons magnetos, né? O preço gosta de chegar nessas regiões. Tá? Então, atenção a isso. Cuidado com o dia de super tendência, né? Médias todas alinhadas, direcionais, não é o contexto que você está vendo aqui. Em dias de super tendência, né, você vai ver isso daqui. Né? Você vai ver a 9 subindo, você vai ter a 20 subindo, você vai ter a 50 subindo, você vai ter a 200 passando aqui embaixo, e você vai ter o quem passando aqui em cima, os preços. Né? Você vai ter as barras, né, sendo formadas, né, por aqui. Né? Isso é dia de super tendência. Né? Às vezes ele faz uma correção e você fica procurando o edge aqui, aí você não faz sentido. Né? É melhor você só buscando razão para comprar. Tá? Então, dentro da leitura do diário, né, acabei trazendo mais algumas explicações aqui para vocês, né, que eu acho que pode ajudar, né, que eu penso como sendo pertinente, né, no auxílio à lei de alguns pensamentos para vocês pensar na ideia da formação da barra. Né. Você pode observar isso aqui lá nos 60 minutos, como que se formou essa barra no diário, e você vai fazendo isso no time frame que você estiver operando também. Para mim, pessoal, isso é mais natural, porque eu passei muito tempo observando muitos time frames, tá? E claro, lendo e tentando validar essas ideias que o Brooks passa, né? Como eu sempre trabalhei ali com mais de uma tela aberta, né? E inclusive passei muito tempo olhando, né, o gráfico de 1 minuto junto com o de 5. E aí a gente acaba percebendo, né, como é relevante essa ideia de você inclusive ver a formação da barra, né, o tempo, onde que ela passou, né, se formando. Se você observar essa barra aqui, ó, e você lembrar um pouco como é que foi essa movimentação lá no dólar, né, ela aqui no 60 minutos, ela foi uma barra, uma movimentação, né, mais presente, né, de baixa. Né. Ela não foi aquela formação de forte lateralidade. Então ela tem sim possibilidade de ter ainda um pouco de continuidade. Por quê? Porque ela não foi uma barra confusa. Né. Ela não formou ali o nosso microcanal perfeito, né, mas ela não foi uma movimentação confusa. Ela passou a maior parte do tempo, ó, fazendo movimentação de baixa. Então tem pressão vendedora sim. Né. Tem pressão vendedora sim, inclusive, né, já ficou, né, alguns alvos devendo, tem um fundo duplo aqui, que é aquele fundo duplo que a gente falou do diário, tá? Então, é sempre interessante você observar o que ocorre
Quando o preço chega nessas regiões, né, de fundo duplo, deixa eu marcar uma linha aqui, só para fazer mais uma ideia aqui com vocês. Aqui é um fundo duplo do diário, certo? As médias estão como, pessoal? Se você der um pouco de zoom, as médias estão flats, né? A média móvel de 50 está junto com a de 20, junto com a de 9 ali, elas estão bem paralelas. Se você trazer essa movimentação para 60 minutos, né, qual que é a possibilidade, por exemplo, do rompimento desse fundo aqui? Digamos que na segunda o preço abra aqui, ó. Tá, eu tenho, digamos, um doji bem aqui, ó. Qual que é a possibilidade de romper, né, com a 20 aqui e a 9 aqui? O que é mais provável, né? É mais provável você ter pelo menos um pullback, caso o preço queira descer mais. Tá? Então, às vezes não era interessante você estar vendendo nesse tipo de região. Tá? Por quê? Porque está distante das médias. Usem as médias também como localizadores, né, como balizadores de espaço ali. Tá? Então tem vários usos. Né? Ela tem função de suporte, resistência, né? E também como localizador, rastreador de tendência. Tá? Então, beleza? Então, acho que para o vídeo de hoje era isso. Acabou ficando bem longo, né? Até 40 minutos, já passou ali do tempo que eu tinha me proposto a falar com vocês. Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero que tenham um excelente final de semana, bons estudos, né? Porque a gente precisa permanecer estudando. Eu estudo sim também, assim como vocês. Sempre estou relendo, sempre estou fazendo meu diário de trade. Acabo fazendo backtest para gravar para vocês também. Então, isso também é positivo para mim, né? Porque eu acabo realizando o backtest em vídeo e acabo realizando o backtest escrito, né, para postagem ali no Instagram, beleza? Então, a gente precisa de um pouco mais de informação, né, tanto no índice quanto no dólar, tá? Mas ficam, né, essas ideias desses estudos aí, para a gente validar e ver o que aconteceu na semana que vem, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço, bom final de semana. Se gostou, né, curta, compartilha, né, deixa o like aí que você ajuda a divulgar um pouco mais o canal para mais pessoas. E valeu, obrigado.